Ela é presidente fundadora da SBUS, Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, tendo permanecido no cargo 3 gestões consecutivas e presidente fundadora da FISUSAL, Federação Internacional da Sociedade de Ultrassonografia da América Latina, tendo permanecido no cargo desde 98 até 2011. Recebeu já 2 comendas, a da Ordem de Mérito Médico, em 91, por designação do então presidente do Brasil, José Sarney, e comenda de Ordem de Mérito Ultrassonográfico 2012, da SBUS. Formada em Medicina pela Universidade de São Paulo, USP, pós-graduou-se em ultrassom diagnóstico em 77 pela Wake Forest University, como bolsista do CNPq, e completou seus estudos no Thomas Jefferson University, ambos nos Estados Unidos. Possui títulos de especialista em ultrassom em 6 sociedades científicas, sendo 4 nacionais, inclusive a SBUS e a Associação Médica Brasileira, MB, assim como em 2 internacionais, a RDMS e a FISUSAL. Em 2002 e 2006 foi professora da disciplina de ultrassom da Unisa, a primeira criada no Brasil, a chefe do Departamento de Imagenologia dessa universidade. Atualmente é presidente do Instituto CARE, onde ela ministra cursos à distância e presenciais. Treina estagiários, assistente especialista em ultrassom e é diretora da Sonimagem desde 83. A nossa convidada de hoje é a doutora Lucy Kerr. Boa noite, doutora Lucy Kerr. Seja bem-vindo a um Abraterm em Foco. Ok, é um prazer. E junto ao Abraterm em Foco, temos a doutora Luciane Balbinot, especialista em médica especialista em neurofisiologia, em fisiatria pela Associação Médica Brasileira e termologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Está diretamente agora em Porto Alegre, onde tem a sua clínica, e também trabalha em São Paulo, na Biopen. E a doutora Rita Dantas, ginecologista, acupunturista, título de especialista nos 2, em ginecologia e acupuntura pela Associação Médica Brasileira, registrada no CFM, e agora termologista. E também especialista em psicologia transpessoal, diretamente de Alagoas, Maceió. Boa noite, doutora Luciane. Boa noite, doutora Rita. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Então, a Associação Brasileira de Termologia, ela faz esses encontros nas quintas-feiras, para que os colegas que estão começando na termografia, ou os que já fazem termografia há mais tempo, possam entender um pouquinho melhor das diferentes aplicações do método. A termologia é um método, uma área de atuação dentro da medicina, ela tem uma área que voltada para a questão diagnóstica em diferentes situações clínicas. Ela se baseia na emissão térmica do corpo humano, então as diferentes doenças emitem mais ou menos calor, e em cima disso a gente faz as imagens e avalia clinicamente. O ponto principal não é a questão da imagem em si, mas a avaliação clínica que é traduzida a partir dessa imagem térmica, que é um método sem contato, sem contraste e sem radiação. Meu nome é Marcos Brioski, sou presidente dessa Associação Brasileira de Termologia, e hoje a gente vai estar discutindo o tema sobre o câncer de mama e um pouco também sobre as dores relacionadas à questão oncológica. Boa noite, doutora Lucy, tudo bem? Boa noite, tudo em ordem. Então, a gente está com algumas perguntas aqui já, em relação ao método de ultrassom e a questão da termografia. A doutora acredita que esses métodos vão substituir a mamografia? Bom, a mamografia tem que ser substituída obrigatoriamente, porque ela não está dando o serviço para o qual ela foi considerada. Que seria reduzir a mortalidade para o câncer de mama e reduzir as mastectomias ao fazer um diagnóstico mais precoce. O grande e enorme problema da mamografia são as mamas densas. Este é o maior, não é o único, mas eu estou dizendo que é o maior. Porque as mamas densas, que representam quase metade da população, elas não permitem que o câncer seja detectado. E não é que toda mama precisa ser densa. Recentemente, foi postado naquele nosso grupo uma mama que tinha uma área de densidade, uma mama extensamente lipossubstituída. Mas o câncer estava situado exatamente dentro daquele lobo denso, que
que a paciente tinha. Pois bem, o que aconteceu? Não foi detectado. E daí o colega que estava no nosso grupo de WhatsApp, SBOS é Nossa, falou, por que não foi detectado? E eu fiz exatamente a observação que o câncer estava rodeado de tecido fibroglandular denso, ou seja, mesmo numa mama que não seja hiperdensa, dependendo da variabilidade de manifestação das áreas densas e onde o câncer estiver instalado, também não vai ser detectado. Então, a mamografia precisa urgentemente ser substituída por um método que seja mais eficaz e, principalmente, também não tem efeito biológico nenhum. Imagine você que a mama ela é uma área da maior incidência de câncer visceral na mulher e vai ser irradiada 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes eles pedem 2 mamografias por ano, pedem repetições de mamografia. Ou seja, se a mulher não ia ter câncer, agora vai ter. Doutora, a doutora acredita que, então, a maioria dos tumores, de um modo geral, e claro, da mama em especial, eles não estão sendo diagnosticados de forma precoce hoje, considerando tudo, né, a estatística geral no nosso país e fora? Não está sendo diagnosticado precocemente, porque, ao contrário do alardeado, quando eles dizem do carcinoma in situ, que eles detectaram precocemente, hoje nós sabemos que ele não é câncer, ele é somente um fator de risco. E somente 18% das pacientes portadoras de microcalcificações agrupadas suspeitas vão desenvolver o câncer agressivo, e todas elas invasivo, e todas elas nos 6 primeiros anos que se segue ao diagnóstico. Quem não desenvolveu, após 25 anos, não tem câncer de mama, pode continuar com aquelas microcalcificações. Então, o que seria precoce, na verdade, é um diagnóstico excessivo que gera tratamentos exagerados, e a paciente é taxada como câncer, não tendo o câncer, mutilações, é uma barbaridade. Ou seja, nós temos uma grande variabilidade de cânceres. Nós não temos um único tipo de câncer de mama, nós temos N tipos de câncer de mama. Temos aquele que dobra de volume a cada 2 meses e temos aquele que dobra de volume a cada 5 anos. Imagine você fazendo um rastreio mamográfico, como é preconizado atualmente, após os 50 anos, e isso é o que a Força Tarefa preconiza, certo? Não é o que o pessoal aqui do Brasil preconiza, mas é o que está estabelecido na literatura. A cada 2 anos, você vai fazer um rastreio numa mulher após os 50 anos, quando seus níveis hormonais diminuem, quando o ritmo de crescimento de um tumor, uma vez instalado, também diminui. E você não faz nada, absolutamente nada, para paciente em torno de 25, 30 anos, que tem mamas densas, que tem câncer genético, que precisa ser detectado precocemente. Se o câncer se manifestar, vai ser o câncer mole, sem microcalcificações, com 0 chances de ser detectado pela mamografia, e mais grave ainda, se for feita a mamografia nessas pacientes, vai desencadear o câncer mais precocemente, porque Doutora ele é genético, o gene instável. Doutora Lucia, a gente, então, contextualizando o problema, a gente está num país hoje ainda que se fala em palpação da mama como um diagnóstico precoce, do que não é, na verdade, porque na hora que palpa um tumor, a gente já está falando de alguma coisa relativamente avançada, né? Então, é uma questão de sorte ali, de ainda poder preservar a mama ou não, né? Uma pancreatectomia raramente é feita nessa situação, quando já palpou um tumor. Mas, então, é num país onde ainda se fala em mamografia, mulheres que não têm acesso à mamografia, né? Num país ainda que se fala em onde o diagnóstico, portanto, da precoce da mama, ele está muito longe, assim, de um contexto de saúde pública, de procurar realmente essa precocidade, né? A questão, assim, o que a gente poderia, doutora Lucia, propor de soluções
em cima desse problema todo que a gente vive em relação ao diagnóstico precoce. Veja bem, é exatamente aquela questão que nós estamos falando. Tem o tipo do tumor que dobra a cada 2 meses e tem o tipo de tumor que dobra a cada 5 anos. Hoje, o que é diagnosticado é aquele que dobra a cada 5 anos, que cresce devagar, devagarinho, demora 20 anos para se emitir metástases, que ocorre nas mulheres depois da menopausa, é um tumor mais, entre aspas, benigno entre os malignos, que praticamente qualquer forma de diagnóstico, palpação, o autoexame, ultrassom, sempre será precoce na maioria das vezes, se a mulher não esperar chegar a um estágio muito avançado para ir ao médico. Agora, o que nós precisamos fazer para diminuir a mortalidade é focar naquelas mulheres que têm mamas hiperdensas, que elas herdam mais de 300 genes que favorecem o aparecimento do câncer de mama. Quantos mais desses genes elas herdam, mais precoce será o aparecimento desse câncer e mais agressivo. Então, nós temos que atuar fazendo da seguinte forma: aos 25 anos, nós temos que fazer um rastreio nas mulheres, verificando o grau de densidade das mamas, porque ele é proporcional à probabilidade dela ter herdado muitos genes favoráveis ao câncer de mama. Ninguém precisa fazer genoma, importantíssimo. Basta fazer a quantificação de tecido fibroglandular que a mulher tem. E, a partir daí, você tem que rastrear a cada 6 meses as mamas grau 3, que é a partir de 50% de áreas densas de fibra glandular, até 74%. E daí, 75% em diante seria grau 4 de densidade. Essas 3 e 4 têm que ser submetidas a um rastreio semestral, porque, como pode ser um câncer que dobra a cada 2 meses, você tem que focar no pior. Então, em 8 meses, ele vai começar a emitir metástase. Então, você tem que ter rastreio semestral. Ok. A doutora Lucia, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, é um prazer muito grande estar com a senhora aqui. Pois não. E já que a gente tem tanta dificuldade assim com as mamas densas, e a senhora acabou de nos falar que a partir de 25 anos já deveria começar a fazer esse rastreio, o que é que a senhora acha da termografia nesse momento? Já que nós vamos avaliar o metabolismo, a vascularização, a senhora podia falar um pouco mais da termografia em mamas? Primeiro lugar, esse rastreio inicial, que é aos 25 anos, é para determinar o percentual de áreas densas que a paciente tem, que a mulher tem, para justamente determinar a periodicidade. O que eu não completei é o que eu acredito que deve ser feito a partir desse momento. A partir desse momento, vai ser dividido o grupo em 2. Um de rastreios semestrais e outro, que for mamas hipodensas, poderão ser acompanhadas anualmente com a termografia. E qualquer alteração que seja observada na termografia deve ser encaminhado para a ultrassonografia Doppler e, de preferência, se tiver também elastografia, muito bom. Por que eu falo que é muito bom? Porque já está autorizado internacionalmente que, se você diagnostica uma lesão que você classificará como Virades 4, que é o grande dilema das imagens, porque o Virades 4 é um resultado inconclusivo, entendeu? Você não sabe se ele é benigno ou maligno, e a probabilidade de ele ser benigna é muito alta. É mais de 80%, às vezes é 92%, entendeu? Então, você é um Virades 4, se você começa a diagnosticar ele demais e pedir biópsia demais, a paciente, depois de um certo tempo, já não vai acreditar nesse resultado e pode evitar a investigação de uma lesão realmente séria e necessária. Então, quando você tem a elastografia e você pega uma lesão Virades 4
e você diagnostica ela com uma lesão mole de padrão benigno, não há necessidade de fazer biópsia, já está comprovadíssima que essa lesão é benigna. Você faz o rebaixamento da classificação Virades para 3. Um nível de classificação Virades você rebaixa. Está entendendo? Então, é uma coisa maravilhosa, mas a elastografia, apesar de ser bastante simples relativamente à sua interpretação, a técnica de execução é bem complexa. Ela precisa ser dominada nos seus mínimos detalhes e ela é oposta à técnica da ultrassonografia. Então, eu tenho que treinar a pessoa. Ela tem que ir num centro, que não seja comigo, ou que seja com outra pessoa, mas ela tem que treinar a sua mão, saber qual é o padrão que é diagnóstico, que realmente a imagem está boa e elucidativa. Porque, dependendo da forma com que você realize uma elastografia, você pode criar uma dureza que não exista. Tá certo? Então, a gente tem uma situação, doutora Lucy, de mama densa em pacientes jovens, em que você não tem um rastreamento dessas mulheres no modo geral. Elas estão... a Deus dará, né? Uai, por que não baixa a mortalidade por câncer de mama? É por isso. E outra coisa que a doutora falou que é importante, apesar do existir esse rastreamento com a termografia, ela não pode ser feita de forma isolada, né? Que inclusive o próprio FDA deixa muito claro isso lá nos Estados Unidos, de não usar o método térmico, apesar dele ser muito sensível, ele é muito sensível, mas ele não diz exatamente se é benigno ou maligno. Ele mostra um risco para mais de acordo com a intensidade. Então, sempre a necessidade da mulher procurar essa continuidade da investigação quando você encontra, por exemplo, um alto risco na termografia. Então, a imagem termográfica, ela é importante na avaliação clínica, né? Porque, e a partir dessa imagem, alguém tem que palpar essa mama, então tem que saber palpar, né? Não simplesmente ficar fazendo imagem, né, doutora? E na primeira suspeita, fazer de preferência, ultrassom com qualidade. E esse ultrassom que a doutora Lucy faz, ela não é simplesmente o ultrassom convencional, é o ultrassom tríplice, né, doutora? Que é o ultrassom Doppler, inclusive tem elastografia, que é a grande novidade aí dentro do rastreamento dos tumores de mama. Né? Então, exatamente. Veja o caso que eu acabei de comentar com você, que nós fizemos hoje, uma microcalcificações agrupadas pleomórficas que não tinham nenhuma massa associada, não tinha nenhuma vascularização anômala associada, a elastografia de padrão benigno. Então, eu vou poder fazer, que foi classificado Virades 4 pela mamografia, eu vou rebaixar essa lesão para Virades 3. E qual a conduta? Acompanhamento, como toda lesão Virades 3, acompanhamento. Não é maravilhoso? Eu acho sensacional, porque você evita um trauma. Essa senhora, ela tem já idosa e tem asma brônquica. No que você começa a fazer mamotomia, biópsia, não sei o quê, muitas vezes elas entram numa crise de bronquite asmática complexa de você tirar. Você está entendendo? Ela já teve várias internações. Então, é uma paciente de risco e que você vai propiciar o acompanhamento sem agressão, como seria o indicado. Um tratamento humano, correto e, melhor, muito preciso. É interessante essa semelhança da imagem térmica com ultrassom, a questão de não serem invasivos, né, serem inócuos, não tem radiação, não existe o contraste. Então, isso facilita muito a questão da repetibilidade e o menos incômodo para a mulher, né? Então, quando a gente fala em avaliação de risco também, é importante que, uma vez detectado, a gente tome medidas para ajudar, né? E eu acho que a doutora Rita tem uma experiência muito interessante nisso, que é fazer com que a mulher não fique ali só esperando um exame dar positivo, né, doutora? Exato. Nesse rastreamento. Mas a partir do momento que existe um risco detectado ali numa imagem térmica ou num ultrassom, que ainda não, que evidencia que não é um tumor, mas existe essa questão de mudança de hábito em relação a de fumar, perder peso, né, Rita? O que você tem orientado para os pacientes? É isso que... Olha, eu tenho achado muito interessante da termografia, principalmente aí como a doutora Lucy está falando a partir de 25 anos, né?
porque, na realidade, a gente tem tido pacientes cada vez mais jovens com câncer de mama. Em épocas, inclusive, que elas não fariam a mamografia, já que o rastreio iniciaria a partir de 35 para a mamografia. E o que eu acho interessante da Termo é, além de você ter essa possibilidade de acompanhar mamas que, teoricamente, teriam mais riscos por elas serem metabolicamente mais ativas ou com a quantidade de vasos maior, você sai da passividade que a gente tem hoje ao realizar os exames de imagem para encontrar anatomicamente ou não tumores. E quando você associa a Termo, muitas vezes há uma mudança de conduta da própria paciente, dela assumir, digamos assim, o compromisso com a vida dela. Eu tenho um paciente que diz assim, doutor, até então eu sabia que fumar poderia ser um risco, que a alimentação poderia ser um risco, mas a partir do momento que eu tenho esse exame na mão, me dizendo que existe um risco, uma possibilidade de risco de uma mama mais densa, de uma mama metabolicamente mais ativa. Eu tendo um antecedente familiar de câncer de mama como eu tenho, e com meus exames anatômicos normais, eu estou tomando para mim a necessidade de eu tomar condutas diferentes em relação ao exercício físico que eu não estava fazendo, perder peso que eu não estava me incomodando de fazer isso, porque agora eu tenho que fazer por questão de saúde, né? E tirar os fatores desencadeantes ou predisponentes, como cigarro. Tem um paciente que deixou de fumar com uma alteração de termografia. Tem um paciente que mudou o hábito alimentar, que passou a fazer exercícios físicos, ou seja, você passa a ter uma conduta muito mais proativa e o paciente se inclui no tratamento e na responsabilidade sobre sua vida. Porque isso é o que eu tenho achado de mais interessante no meu dia a dia, com os meus pacientes que eu tenho feito termografia aqui, inclusive como avaliação. Eu não tenho feito só em pacientes que têm antecedente familiar de risco de câncer de mama, não. Porque nós sabemos que muitas pacientes desenvolvem câncer de mama sem ter o antecedente familiar importante, né? Primário. E vamos só conversando com a doutora Luciane, lá em Porto Alegre. Luciane, tem muito câncer aí, né, no Rio Grande do Sul também, né? Uma incidência um pouquinho acima da média aí no Brasil, né? Sim. E tem uma questão importante aqui que eu ia comentar com as colegas aí que são da área da ginecologia também, que atendem mais pacientes assim, que aqui não é permitido fazer o ultrassom sem a mamografia acompanhada, né? Então é uma situação casada, assim. Os serviços não fazem um ultrassom sem a mamografia. Então é muito importante, eu acho isso uma situação muito complicada, porque tem muitos pacientes que procuram para fazer a termografia de mama para tentar fugir dos outros exames, porque não querem fazer a mamografia anualmente. Então, é uma situação bastante complicada, assim, que eu acho que, segundo os serviços, não é permitido por algum órgão de controle dos serviços de radiologia realizar um exame separado do outro. Não sei o que você poderia comentar isso. Doutora Luci? Eu gostaria de comentar isso, porque, Sim. em primeiro lugar, eles estão abusando de uma conduta que eu não acho correta, porque o paciente tem direito à escolha e eles não aceitam o paciente ter escolha, é uma decisão extremamente prepotente. Segundo lugar, não sei se vocês sabem, mas meu primeiro casamento foi com um radiologista. E nós tínhamos mamógrafos no nosso consultório desde o início. E no início da ultrassonografia, a mamografia enxergava lesões, massa, etc., que a gente não tinha muita condição de ver, porque nós trabalhávamos com um aparelho que era estático, né? Tinha que ter uma banheira de água por cima para a gente chegar na zona focal da mama. A sonda
era uma sonda convencional de 3,5 MHz, ou seja, era uma situação precária para o ultrassom. Entretanto, a partir de meados da década de 80, começou-se a produzir as sondas de alta resolução, manuais, em real time, que foram cada vez melhorando mais a resolução, e hoje nós temos simplesmente uma resolução extraordinária, enquanto que os avanços radiológicos foram mínimos e jamais conseguiram vencer o seu maior obstáculo, era a mama densa. Agora, por que eu estou mencionando esse radiologista? Porque ele dava pilhas de laudos de mamografia, sem medo, sem constrangimento, até que ele também fazia ultrassonografia. Ele começou a fazer o exame concomitante da mama, com ultrassom e com a mamografia. E ele constatou que a quantidade de lesões que ele não ia relatar, muitas delas importantes, cânceres e tudo mais, que ele via no ultrassom e não enxergava na mamografia, foi assustador. E, a partir dessa época, ele me disse: eu não dou mais laudo de mamografia se eu não tiver o exame da ultrassonografia realizado nessa paciente. Ele chegou a colocar o aparelho de ultrassom do lado do mamógrafo para poder não laudar o ultrassom pela mamografia, mas o inverso, laudar a mamografia pelos achados ultrassonográficos e relatar que se eles eram ou não importantes, e que a mamografia não vendo não era para menosprezar o ultrassom, era justamente o contrário, para valorizar os achados ultrassonográficos. E isso aconteceu com o Dr. Kolbe em Nova York também. Ele passou a examinar todas as mamas densas com a ultrassonografia e ele relatou, foi o primeiro a uma casuística de mais de 10 mil pacientes, que ele diagnosticou 1/3 a mais de cânceres quando ele começou a fazer um rastreio ultrassonográfico das mamas densas do que a mamografia. Agora, o inverso não é verdadeiro, entendeu? A mamografia não detecta 1/3 a mais que o ultrassom não viu, entendeu? Então, e que fica a questão: quem está protegendo quem? E a custa do quê para a mulher? Para mim, é óbvio que ser casadinha é porque eles têm medo de perder lesões importantes na mama densa e exige essa concomitância. Agora, a mamografia vai irradiar, a mamografia vai comprimir a mama, a mamografia vai aumentar o risco dessa mulher ter câncer de mama. Por que fazer esse exame, então? Se, de fato, os diagnósticos de mamas densas serão realizados pela ultrassonografia e os dois conseguem ver igualmente nas mamas hipodensas. Essa é a minha posição. A gente está num tema bastante polêmico, né? O pessoal que está assistindo a gente aqui, só para entender, a gente está numa zona muito polêmica, assim, né? Então, claro que... Tem alguma pergunta aí? Já vai sair as perguntas aqui, a gente está segurando, porque senão, por causa do nosso tempo aqui também, doutora, talvez a gente vai precisar até fazer um outro encontro só nesse tema aqui. Mas, assim, a gente precisa entender, passar para o pessoal, assim, dessa questão, dessa dificuldade hoje, né, da relação até o próprio de fazer um exame hoje de mama, né, com o próprio médico, existe essa dificuldade, né, e que existem esses dois extremos. Enquanto a gente tem um Brasil carente aí de avaliação médica básica, a gente tem pessoas que podem ter uma condição melhor de fazer avaliação, mas que não estão tendo essa informação, que elas podem ter uma coisa muito melhor, muito mais combinada, que é os métodos combinados. A gente sabe que um método sozinho, isolado, ele não consegue diagnosticar o câncer. Então, a própria mamografia, existe a sua limitação também, que é consenso na literatura. Agora, por que não você poder utilizar métodos que possam complementar essa avaliação e esse rastreio precoce, quando isso está disponível próximo de você ou na sua cidade, ou quando você, médico, aí pode estar oferecendo isso também para os seus pacientes de uma forma mais ampla. Então, acho que ainda falta essa informação para os médicos entenderem que eles podem ajudar mais os seus pacientes através de um rastreamento mais
completo, inócuo, numa fase muito mais precoce. E não procurando só a questão da doença em si, mas essa questão, como a doutora Rita estava levantando, da educação das pacientes, né? Porque uma vez que a pessoa tem o controle do estado de saúde dela, é importante que ela veja que ela não tem a doença, o câncer ainda, mas que ela existe certo risco, uma propensão maior ou uma evolução ao longo do tempo, que ela possa tomar medidas preventivas nisso. Eu acho que isso também é muito, muito importante, né? Então, o ultrassom e a termo, elas fazem um casamento muito bom nesse sentido, de poder fazer um rastreamento de mulheres mais jovens, que têm essa vontade de mudar, que tem esse tempo para mudar ainda de atitude, né? Eu não sei onde que a gente vai chegar com isso futuramente, numa prevenção realmente eficaz, né? Porque isso ainda é muito estudo, então, como eu falei, a gente está dentro de um tema polêmico, mas a gente vê muita perspectiva nesse sentido, né? A Rita tem uma experiência melhor do que eu nessa parte clínica, né? O que é que eu tenho feito hoje na clínica, né? Porque, assim, eu acredito demais em doutora Lucy, confio muito, já fui, inclusive, paciente dela, ainda sou. Mas o que é que eu tenho feito na minha prática clínica, né? Tanto como termografista como ginecologista. Então, eu tenho utilizado a termo dentro da minha rotina de avaliação médica. Doutora Lucy tem toda uma confiança, todo um trabalho em relação ao ultrassom e à mamografia. Ela realiza esses exames, né? A ultrassom, por exemplo, e não a mamografia, a elastografia. E nós aqui, por exemplo, em Alagoas, nós não temos ainda elastografia. E nós temos médicos que ainda não fazem a ultrassom de mamas com Doppler, né? Então, eu tenho que me adequar à minha realidade, a minha realidade como ginecologista, que eu tenho algumas coisas a seguir. Então, o que é que eu tenho feito hoje? Como eu não tenho essa habilidade na ultrassom, é uma dificuldade minha, eu tenho que fazer a avaliação clínica, onde a termo faz parte da minha avaliação clínica. Ela passa a ser um complemento da minha avaliação clínica. E aí eu mantenho os exames complementares, que hoje são orientados pela Federação Brasileira, por exemplo. Nas mamas densas, eu utilizo a ultrassom de mamas com Doppler e também faço a termografia. Então, a termografia passou a entrar na minha rotina clínica, até mesmo assim, pacientes de mais idade, que querem fazer reposição de hormônio, que elas têm, por exemplo, queixas climatéricas, para mim, uma das formas que eu tenho de avaliar ou não se ela vai entrar no programa de fazer reposição de hormônio é eu ter primeiro uma termografia anterior e fazer uma evolução contínua dessa termografia, não como exame isolado, mas como exame combinado, né? E ainda mantenho, a partir da idade, que hoje, inclusive, já está se discutindo, dessa idade diminuir a mamografia para 40 anos, né? Mas ainda mantenho, a partir de 50 anos, utilizar a mamografia e junto com a ultrassom. Mas, no meu dia a dia, a termografia passou a ser parte, não do meu exame complementar, mas da minha rotina diária de exame clínico, para eu entender, já que antes de você ter uma lesão anatômica, que só seria diagnosticada e detectada através dos exames de imagem, por exemplo, já que a termo não me daria essa lesão anatômica, então eu teria antes, até para eu ter um tempo, como é que o grande problema hoje dos cânceres de intervalo? Então, eu, através da termo, eu tenho como mapear e ter mais segurança de quando indicar mais precocemente uma ultrassom, entende? Sim. Então, eu separo os exames complementares, mamografia e ultrassom de mama, a depender da idade e da rotina, que é orientado, que é preconizado, mas a termografia passou a ser parte da minha caneta de consultório. Sim. Ela faz parte da minha avaliação clínica. Muito bem, Rita. Deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Luciane aqui, ó. Só fazer um comentário antes, que quando a Rita fala na termografia, o pessoal não deve comparar com aquela termografia da década de 80, 50, 60,
porque ela mudou totalmente. Então, o pessoal fala, isso aí já foi do passado. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma imagem hoje que é totalmente diferente, que é muito espectral, inclusive com avaliação por inteligência artificial. Então, no qual ela compara as imagens com o banco de dados. Então, é uma outra, vamos chamar assim, uma outra abordagem mais moderna do método. Então, ele é altamente sensível e a forma de usar, ele, como a gente colocou aqui, ela não, sem substituir, dentro de um contexto clínico, um contexto mais médico, mais fisiológico da coisa, mais preventivo realmente. E é interessante, assim como a Rita faz a abordagem paciente a paciente e encaminha isso para o ultrassom, a gente tem o caso da doutora Luciane, que a Luciane ela faz a avaliação da dor, tá avaliando o paciente com dor, né, Luciane? E na hora você não vai esconder a imagem da mama. Então eu queria que você contasse para nós assim como é que você faz, porque se eu olhar a mama e tiver alterado, isso aí tem que dar uma continuidade, mesmo que você não esteja focando na mama naquele momento do exame. Não é isso, Luciane? Isto. Eu queria aproveitar justamente esse gancho da doutora Rita falando sobre a extensão da avaliação clínica com a termografia, um complemento, que é a minha rotina do dia a dia. Eu não trabalho com essa área de avaliação de mamas, mas eu trabalho com avaliação, diagnóstico e tratamento de dor, especialmente para diagnóstico diferencial entre dor neuropática e uma dor nociceptiva em atletas, em pessoas com lesões do trabalho relacionadas à atividade ocupacional, e a termografia faz essa extensão também. E isso encurta o tempo de decisão da conduta do tratamento, conduta terapêutica, e também diminui a necessidade de outros exames mais demorados ou mais invasivos. Não se espera tanto o resultado de alguma avaliação radiológica, por exemplo, e já se pode tomar condutas bem efetivas. Então, realmente, assim como na área de mama, eu acho que é extremamente importante fazer um rastreamento com métodos de imagem que não sejam invasivos, não sejam radioativos. O uso da imagem, da captação da imagem termográfica do paciente na hora das consultas de dor, ela é primordial, realmente é muito importante. E é interessante também essa questão assim como o ultrassom, a termo tem essa questão de estar do lado do paciente. Então, você está interagindo com ele, está conversando com ele. E a doutora Lucy tem muito isso, ela faz uma abordagem muito clínica, né, doutora Lucy? De conversar, tanto é que o exame da doutora Lucy não é um exame de 10, 15 minutos, é um exame muito mais sofisticado, até pela própria anamnese que ela faz e avaliação. E a termo também traz muito isso, né? E aproveitando a pergunta aqui, doutora Lucy, de um colega nosso da Argentina, o doutor Marcelo Almada, ele pergunta assim, com que idade é conveniente fazer o ultrassom de mama e a termo? Se a termo seria mais ou menos na mesma época, ou um pouco mais cedo, qual que seria a opinião da doutora em relação a essa questão do cuidado? Com que idade poderia começar? Ainda mais com essas mulheres jovens que já estão usando anticoncepcionais orais precocemente, né? Certo. Bom, se começar a usar muito precocemente anticoncepcional, como, por exemplo, na adolescência, eu recomendo fortemente que o paciente comece imediatamente fazendo uma avaliação de mama. É obrigatório, entendeu? Porque, caso contrário, você pode estar indicando um anticoncepcional numa paciente que já vem com uma mama hiperdensa e que ela está totalmente contraindicada. Ela precisará fazer outro método anticonceptivo que não seja a utilização de hormônio. Então, é fundamental nessa faixa etária, jovens, se for começar a tomar hormônio, que seja avaliado o percentual de tecido fibroglandular que a paciente apresenta. Ora, isso daqui não é feito no Brasil de rotina e é hoje o principal fator de risco que nós temos a quantidade de áreas densas que aquela mama apresenta, porque no mesmo link do cromossoma que tem para a mama densa,
têm o câncer de mama, no mesmo braço cromossomo. Eles herdam juntos, eles vão em monobloco, mama densa e o câncer de mama. Está entendendo? E é proporcional, porque como são muitos genes para câncer de mama, e não é somente o BRCA1, BRCA2 ou a ataxia telangiectasia, que eram os 3 mais conhecidos. São, como eu disse antes, mais de 300 genes. E você vai ter diferentes proporcionalidades de herança desses genes. E a paciente poderá ter o câncer mais precoce quanto maior a quantidade desses genes tiver herdado. E você pode antecipar esse risco fazendo avaliação do percentual de áreas densas que essa mulher apresenta. E eu queria comentar sobre o câncer de intervalo, que a Rita mencionou. O câncer de intervalo nada mais é do que um falso negativo da mamografia característico, porque a paciente geralmente tem a mama densa, faz a mamografia, acredita piamente que ela estará protegida para até o próximo ano, quando ela vai fazer no outubro rosa, novamente um rastreio. E, na verdade, como ela tem mamas densas, e eles colocam aquela clássica observação que em mamas densas eles não têm sensibilidade para fazer o diagnóstico. E a paciente já está com câncer naquele momento, já não é de agora. E ele vai surgir com metástases, com lesões palpáveis, é a própria mulher que diagnostica esse câncer. E ele nunca, jamais, a mamografia conseguiu reduzir em qualquer local onde ela foi implantada a incidência de câncer de intervalo. Como o câncer de intervalo é o câncer avançado, é o câncer que mata, metastático e tudo mais, obviamente, em consequência, você não consegue reduzir a mortalidade. E isso é o que nós temos observado. O doutor Tadeu colocou aqui, doutora, uma observação. O ultrassom tríplice da mama é atualmente o melhor meio para diagnóstico e vigilância das mamas densas. Se associarmos a termografia, teremos aí, então, um padrão diamante para rastreio. É o comentário dele, não foi uma pergunta. Mas, assim, a gente tem agora um pouquinho mais de esclarecimento. A gente começou bem polêmico, né? Mas eu acho que agora já está ficando, acendendo uma luz, principalmente para as pessoas novas que estão assistindo pela primeira vez esse assunto. Eu quero fazer um comentário. Claro. Eu quero dizer o seguinte: esses dados que eu estou citando para vocês não vieram da minha cabeça, certo? São estudos muito sérios, validados pela Cochrane, pelo Dr. Peter Gold, que fez a maior quantidade de avaliação de estudos da mamografia que se tem notícias. Ele avaliava os trabalhos que se fazia, a qualidade dos trabalhos, se não havia tendenciosidade, se eram confiáveis, se tinham sido bem elaborados. Pois bem, as opiniões que eu estou dando, além de coincidirem fortemente com minha experiência clínica, bem longa e bem minuciosa, as avaliações de mama que eu realizo, ela tem ainda mais esse detalhe. Você está entendendo? Sim. E nós temos uma coincidência de opiniões com a validação internacional. O que não está validado mais é a mamografia. Este assunto é polêmico aqui, já não é mais polêmico fora. Tanto é que, em 2017, a França também aboliu a mamografia, seguindo o conselho, o mesmo caminho da Suíça, e outros países já estão deixando ela assim optativa. O médico, se quiser, a paciente, se desejar, ou seja, mudou completamente aquele enfoque de obrigatoriedade que existia com a relação à mamografia. Sim, a gente vê também, doutora, assim, como a gente está terminando o nosso tempo aqui, mas aproveitando a seguinte questão, a gente vê ainda a necessidade de muitos colegas aí, mesmo os que já fazem ultrassom, essa necessidade de uma reciclagem, né, doutora? Em se aprofundar em várias coisas novas que têm surgido no ultrassom, né? Tanto da questão do Doppler, da elastografia, até eu vou pedir para a doutora deixar para nós aqui o seu contato de como que os colegas podem fazer treinamento. A gente tem lá na especialização, os alunos passam por esse aprendizado de aprender como usar a termografia no câncer de mama, mas a gente está deixando bem claro aqui que há necessidade de ter esse acompanhamento de um outro método de suporte, e o ultrassom é o nosso grande suporte, nosso grande aliado,
não só na questão da mama, mas na questão musculoesquelética também. Então, para os colegas, doutora Lucy, que quiserem dar uma continuidade, aprofundar, ou mesmo iniciarem nesse movimento do uso do ultrassom na mama, o que a doutora recomenda hoje? Eu recomendo que aprendam os métodos que hoje são inócuos, que é o futuro. Uhum. Você investir em métodos que são cancerígenos, métodos que estão desacreditados, eu definitivamente não os aconselharia. Especialmente o pessoal mais jovem, que precisa investir nas novas técnicas, eu favoreceria muito a abordagem quadrangular, que seria, em primeiro lugar, a termografia como método de rastreio, no período em que a mulher ainda não entrou naquela fase que tem que rastrear morfologicamente, anualmente, que é depois dos 40 anos, se não tiver mamas densas. E, então, seria termografia, ultrassom, Doppler e elastografia, permitindo a elastografia fazer os downgrades das classificações BIRADS 4, que é fundamental para você diminuir o excesso de biópsias, os excessos de procedimentos mutilantes que hoje a mulher tem sido submetida. Tá? E quem quiser fazer um treinamento com a doutora, é direto no site da Sony Imagem, isso? Sim, podem enviar portal do Siquer, né? E ele pode também enviar um e-mail para nós, o e-mail de contato, portalluciquer@gmail.com, e a gente terá o máximo prazer de atendê-los. Ali a gente dá uma orientada no que é necessário fazer. Nós vamos ter agora um curso em final de abril de mama. Tem ainda uma única vaga, que ficou um médico que iria ou não fazer, acabou desistindo, então, se tiver alguém que ainda queira, tem uma vaga. Os próximos cursos vão ser só no segundo semestre, porque eu já dei 3 cursos com este semestre. É importante deixar claro também, o pessoal que trabalha com termografia, que quando se aventura na questão da mama, é muito complexo, né? A gente teve a oportunidade de fazer alguns cursos com a doutora Lucy, e ver que não basta simplesmente fazer uma imagem térmica do que está quente, está frio, etc., mas você tem que saber todo o contexto, a conduta, como é que vai conduzir esse paciente vai voltar com um exame de ultrassom, e como é que faz o segmento. Então, existe toda uma responsabilidade muito grande, né, doutora Lucy, de fazer o rastreio, porque não é simplesmente fazer uma imagem e largar o paciente. Tem que acompanhar ele, você casa com o paciente, você assume uma responsabilidade de vigilância dessa mama, e o paciente cria esse vínculo, tem que criar esse vínculo com o profissional que ela confia, né? E tudo está em cima de métodos de imagem, porque a palpação não é mais diagnóstico precoce. Então, ele vai ter que estar muito atento né, se a pessoa pode fazer o Doppler, tem o Doppler na sociedade, ultrassom, etc., mais a termografia, então ela pode procurar, e ela tem que entender que vai ficar casada com esses profissionais praticamente, porque eles vão estar acompanhando, no caso de mamas de moderado ou alto risco, de uma forma bastante contínua, e sempre fazendo aquele enfoque, como a doutora Rita colocou, né, da prevenção em relação a isso. A gente não vai estar focando na questão da doença só, mas também em que ela possa tomar medidas para que isso aí se arraste e não se crie não acelere o processo, né? E eu queria fazer um comentário, doutor Marcos, de fazer isso de uma forma muito profissional. Sim. Porque eu lhe confesso que quando eu já venho ouvindo falar de termografia há muito tempo, e não é realizar uma imagem, como o senhor está dizendo. E no curso que a gente faz na USP, que o senhor coordena, o senhor me permita, isso aqui não é amado mestre, mas eu vou dizer ao senhor com muita sinceridade, é um divisor de águas do ponto de vista clínico, não só das mamas, mas ampliar as visões sobre o paciente. Muito mais em mama, que a gente sabe aí, a gente está vendo toda essa discussão com uma profissional qualificadíssima, como a doutora Lucy, mas a gente sabe que tem toda essa dificuldade com a aceitação, com gerar polêmicas e paradigmas em torno de tudo isso. Então, mais ainda, com a mama, a necessidade de realizar
isto de uma forma muito profissional, estudada, né? Cientificamente, com pesquisa, com estudos, que é tudo isso que eu venho aprendendo no curso que fiz aí com o senhor, com a doutora Luciane, aí na USP. Então, eu recomendo que, assim como as pessoas vão procurar fazer a ultrassom num instituto qualificado como a doutora Lucy, que elas procurem, se elas têm interesse de fazer termografia, que elas façam isso de uma forma absolutamente profissional, como compromisso, com responsabilidade com os pacientes. Então, é um curso que eu recomendo, porque não só na mama, mas em outras situações, foi um divisor de águas. E olha que eu já tenho 37 anos de formada, mas é como se eu estivesse começando medicina de novo. Gratidão imensa aí. Eu recomendo esse A gente fica muito feliz com toda a tua evolução, né, Rita? Eu sempre falo isso, né, do nível 3, agora indo para o nível 4, ter feito a prova de título, tudo isso é importante porque a gente já sente esse senso de responsabilidade e a forma correta que você está conduzindo os exames. Né? Pra gente, eu fico extremamente contente e orgulhoso aí com o seu resultado, né? E isso também serve aos outros colegas que fizeram com você também, e até de um ponto de vista interessante também de você de colocar, porque hoje existe tanta termografia, né, doutora Lucy, e os médicos estão lá fazendo as imagens, então eles têm que saber dessa informação e saber poder orientar de forma correta os pacientes, mesmo que eles não estão diretamente relacionados ao rastreamento, como a doutora Luciane comentou, mas tá sempre com aquela luzinha atenta que quando acende um sinal vermelho ali na imagem, ela vai saber conduzir, encaminhar a paciente da melhor forma. Né? E hoje a gente sabe que com o ultrassom tem um caminho muito melhor nesse rastreamento e pode ser feito com segurança, uma vez feito com profissionais como a doutora e os alunos que a doutora tem também formado aí nesse tempo, né, doutora Lucy? E a gente queria agradecer pelas oportunidades que a gente teve de ter aula com a doutora aí nos cursos que a gente teve na especialização na USP, e esperamos aí estar fazendo um próximo curso de termografia e ultrassom, né? E estamos aí só tentando juntar as agendas para isso, né, doutora? Não está fácil. E a Luciane, eu gostaria que a Luciane comentasse também, a Luciane está com uns cursos novos agora, são praticamente um curso nível 2, né, Luciane? Para sair agora no Nordeste, na Bahia? Nós vamos justamente para quem precisa fazer um treinamento para uso da termografia como um acompanhamento da consulta, né? Um uso clínico do termógrafo como uma extensão da visão, do olhar, do exame físico. Então, nós vamos fazer um curso de um dia aí, começando lá no CTD de Salvador, que é um grupo pequeno, mas ainda temos 5 vagas. No curso é dia 4 de maio, e eu posso disponibilizar daí o contato depois nos grupos, para a gente, se alguém tiver interesse, um curso focado para a parte prática e o uso do termógrafo junto com a consulta. Muito obrigado, Luciane. Eu queria agradecer a presença da doutora Luciane, da doutora Rita, e também um especial agradecimento à doutora Lucy Kerr, disponibilizar seu tempo aí nesse horário aqui, que eu sei que não é fácil. Pós tantos atendimentos hoje, né, doutora Lucy? Olha, estamos aqui às ordens. Tá bom. Ter aí outros hangouts e que despertem bastante interesse aí do pessoal e que abram seus olhos para a ineficácia e os malefícios da mamografia, para os quais nós temos chamado tanta atenção tantos anos já. E a nossa campanha está crescendo aos poucos, mas continuamente. E isso nos dá grande ânimo. Ok, então assim termina mais um Abraterm em Foco, e contamos com vocês na próxima quinta-feira. Mande as suas perguntas, as perguntas que a gente não conseguiu responder dessa vez, talvez a gente já responda no próximo encontro. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por mais um Abraterm em Foco. Boa noite. Boa noite. Boa noite.